Vamos começar mais um podcast Pergunta Cheque. E esse episódio de hoje, quem está patrocinando isso aqui é a Bom Crepe, seu delivery de crepe francês. Eles têm crepes doces, crepes salgados. Por enquanto estão em Nova Almeida, mas logo vão estar em todo o estado do Espírito Santo. Bom Crepe, seu delivery de crepe francês. E Alessandra? Isso aí, Bom Crepe tá faltando mandar uns crepes aqui pra gente, né? Vou depois conversar com o dono do Bom Crepe aí, pra gente poder fortalecer essa aliança. Com certeza. Mas hoje tem algo bom aqui também, não é só o Bom Crepe. A gente tem hoje um convidado que já esteve com a gente numa live. E foi assim, o assunto foi um assunto que não é muito falado, mas trouxe muito conhecimento, muito crescimento espiritual. Porque quando a gente vê alguém vivendo um desafio, a gente percebe que a gente às vezes não está fazendo nada. Olha, eu acho que faço muito pelo reino. E aí você hoje vai conhecer a história do pastor Afonso Ligório. Não é isso? Ele tem um projeto lá em Governador Valadares, dentro dos presídios. Você já parou para pensar? Você já fez uma visita no presídio? Já parou para pensar como que funciona? Não deve ser muito fácil, né? Fala aí, Salá. Apresenta nosso amigo, pastor, bem-vindo. Afonso Ligório, seja bem-vindo, meu irmão. A casa é sua. Satisfação estar aqui com vocês. Esse estado de Espírito Santo, né? Olha o nome. Espírito Santo. Estou aqui algumas vezes, já tive aqui outras vezes, mas hoje vimos para concretizar um pouco mais da obra de Deus, né? E falar também dessa obra que Deus tem feito em nossas vidas, né? Na realidade... Pastor, eu tenho curiosidade, eu vou começar assim, eu tenho curiosidade porque a gente vive em um país que a sociedade circula entre crimes eleitorais, crimes ambientais, furtos de água, de energia, e mesmo assim alguém bate no peito cometendo alguns desses crimes e fala assim que ladrão bom é ladrão morto, né? Então é um país que tem a cultura do cometimento de crime, mas também tem a cultura da hipocrisia. E o senhor me vem me falando que ladrão bom é bandido lavado e remido pelo sangue de Jesus. Como que o senhor entendeu isso, pastor? Existe uma frase no meio da sociedade aí, que corre aí há muitos anos, e diz que o homem vale mais do que o seu erro. Mas é uma frase que precisa ser vivida dentro no coração da gente. A gente precisa reconhecer de verdade quando a pessoa erra e olhar para a pessoa que erra e dizer, viver e ensinar que a pessoa vale muito mais do que o seu próprio erro. E Jesus, ele nos dá esse valor. Ele faz com que nós reconheçamos esse valor que ele nos ama. Ama todo mundo com amor incondicional. E esse amor, quando entra no coração do homem, o homem precisa colocar em exercício, né? Ele disse que nos daria um outro mandamento, um novo mandamento vos dou, que vocês vos amem como eu amei vocês. É importante também, né, ressaltar, já a gente começou então por esse viés aí, que Jesus, ele não morreu pelos pecados, ele morreu pelos pecadores. Os pecados ele carregou sobre si, mas a morte dele foi pelos pecadores. A situação dos dois ladrões, já que a gente está falando de ladrão, de criminoso, né, ele morreu pelos dois ladrões, mas um apenas aceitou, né? Um queria continuar vivendo a vida de crime, ele pediu uma chance, nos tira daqui. Mas ele não falou, me tira daqui para me arrepender, me tira daqui para continuar criminoso. O outro falou, eu quero ser salvo. Então, na verdade, acho que a gente tem que parar de querer escolher o futuro do outro, se ele merece morrer ou ser salvo. A gente tem que, como bons evangelistas que Cristo nos fez, ministrar o evangelho e a pessoa escolhe se ela quer continuar ou não. E acho que essa é a sua missão ali no presídio, né? Não é nem impor e nem deixar de apregoar, mas é levar a semente e deixar que a terra mesmo por si só, né? Onde ela cair, ela frutifique ou não. Porque há essa condenação aí, né? De que bandido bom é bandido morto, né? Na realidade, a pessoa ela precisa descobrir, por meio da palavra, que ela tem valor e que há uma saída para todas as situações. Não existe problema que Deus não possa resolver. E o primeiro problema que Deus resolve para a pessoa é o pecado, é arrancando o pecado de dentro do coração. A pessoa precisa saber que o pecado é um inimigo.
que precisa ser arrancado de dentro de nós, o prazer dele, né? E isso aí é um desafio muito grande, porque você precisa entrar dentro da vontade de Deus para convencer os homens, né? Entrar ali para convencê-los que o crime não compensa. Pastor, a minha irmã Alessandra fala que eu sou um pouco polêmico. Não. Eu já vou para um outro assunto, que a gente sabe que o dinheiro é necessário para fazer as coisas. E a gente sabe que esse tipo de trabalho também não é um trabalho que algumas igrejas, alguns líderes têm essa disposição de ajudar, de financiar. A gente sabe quanto é difícil. E é um trabalho que, na visão de alguns líderes, não gera um retorno, porque tem muita gente fazendo investimento, não plantando semente, entende? Uhum. Então investe para ter um retorno. E o trabalho do senhor que eu conheço, eu sei como são sementes plantadas, é semente plantada. Mas e o financeiro, pastor, as dificuldades? Fala um pouco sobre isso, pastor, que a gente sabe que existe. Existe, e muito. Na realidade, a gente precisa entender a obra de Deus, né? E ter amor por ela, e saber que Deus, ele supre essa necessidade. Mas nós não podemos colocar amor no dinheiro. Porque quando o homem descobre que o ajuntamento de pessoas gera dinheiro, muitos vão fazer por causa do dinheiro, né? E essa obra que a gente faz nas penitenciárias, a gente visita algumas penitenciárias e não tem retorno financeiro no imediato. Existe o retorno para as igrejas, lógico, que quando a gente consegue convencer, trazer um preso, um criminoso para a presença de Deus, logicamente também que está vindo filhos, está vindo esposa, está vindo pais. E vão congregar em alguma comunidade, né? Mas o retorno imediato que a gente está investindo na gasolina, investindo no transporte, nós não temos. Isso aí, nós nem podemos querer esse retorno, porque é um financiamento que precisa ser feito pela igreja. A obra missionária é feita pela igreja. Quando você envia um missionário, você envia o sustento para esse missionário e o retorno precisa ser em almas. Glória a Deus. Mas quando fala em missões, as igrejas pensam logo na África, né? Em países fora até do nosso país. Mas a gente às vezes não lembra que isso também é um trabalho missionário. Né? A gente fala que é capelania, que é qualquer outra coisa, mas a gente não lembra que é um trabalho missionário. Eu acho que o senhor trouxe muito, muito bem, né? Pontuou muito bem essa parte de que a igreja tem que se responsabilizar por isso. Porque a cada criminoso convertido é a comunidade que ganha. Verdade. Né? O reino dos céus ganha, porque uma alma para Deus tem valor, mas a comunidade ganha com isso. Então, a comunidade tinha que reconhecer o trabalho social que a igreja faz, que o Senhor faz, para esse retorno é o melhor que tem. Né? Eu me lembro agora, você falando, lembro de alguns irmãos em Governador Valadares, e nós estamos fazendo uso desses irmãos. Cada mês nós fazemos um culto missionário. E eu estou fazendo uso dos irmãos que saíram da penitenciária, que estão na presença de Deus, e estou fazendo uso deles nesses cultos. Cada culto eu chamo um irmão para pregar no culto missionário, apresentando em cada igrejas o trabalho que nós temos. Mostrando os frutos, né? Mostrando os frutos. Que bom. Pastor, a gente sabe que a reincidência é muito grande, né? As pessoas que reincidem o crime novamente, mas muitas pessoas não sabem que existe esse trabalho e tem almas sendo resgatadas também, porque se fala muito sobre a reincidência, sobre o corte da saidinha, sobre o cara que foi preso 2, 3 vezes, se fala muito sobre isso, porque a nossa população, a nossa sociedade tem essa mania de chamar atenção para algo que não seja para mim. Então vamos ver sobre a saidinha desse povo aí. Só que tem aqui a prova que tem pessoas também que são resgatadas pelo Evangelho, por Cristo. Entende? Verdade. Então a gente não pode generalizar que todo mundo reincide, não pode generalizar que todo mundo é resgatado, mas o trabalho, ele acontece e gera frutos, e tem sido feito. Então não é só reincidência, tem alma sendo resgatada também. Verdade. Então a gente tem que ter esse olhar também para os dois lados. Pelo menos o povo de Deus tem que ter essa concepção. Mas
Eu quero dizer aos irmãos que essa reincidência acaba na vida do criminoso quando ele aceita Jesus. Glória a Deus. Nunca mais ele volta para o sistema penitenciário, para o sistema prisional como um criminoso. Ele pode até voltar, até retornar por causa de coisas que ficaram pendentes, coisas né? antigas. Eu lembro que no ano de 2007 chegou um rapaz na penitenciária e esse rapaz, ele chegou na penitenciária, já tinha sido sentenciado por 57 anos de reclusão. E ele tinha ainda 23 processos que não tinham sido julgados. E certo dia, chega no pavilhão 3 um benefício para esse rapaz, para vir para o semiaberto e com direito a 5 saídas por ano para ir na casa dele. Ele nem quis sair. Ele dizendo ser cristão agora, ele não ia sair porque ele pensou que era benefício de outro que estava chegando para ele. E era um benefício para ele. Eu não entendi porque ele tinha sido sentenciado a 57 anos, tinha pago só 4 anos e chegou um benefício Nem um terço, né, da pena. com 23 processos que não tinham sido julgados. Quer dizer, judicialmente olhando Não tinha muito sentido, a né? condição dele, não tinha sentido Pelo olhar nenhum. humano, né? Passou pela ótica humana. Mas foi uma oportunidade que Deus deu a ele para ele provar para si mesmo que verdadeiramente tinha sido convertido pelo Espírito de Deus ao Evangelho de Cristo. E ele saiu e na primeira saída dele foi em 2008, novembro de 2008. E muitas pessoas julgaram, né? Comentaram que nunca mais ele ia voltar. Ele ia fugir, nunca mais ia voltar, porque tinha 23 processos para serem sentenciados ainda. E era uma oportunidade para ele sumir, para ninguém mais vê-lo. Mas esse rapaz foi na rua e voltou 8 vezes. O pastor, o senhor está há quanto tempo com esse evangelismo dentro das penitenciárias? Quanto tempo já o senhor está? Faz 20 anos. O senhor acha ânimo e força onde, pastor, para continuar 20 anos Ensina a receita, né? Com um projeto que não gera frutos financeiros, que a gente sabe que não é fácil, né? Esse amor pelas almas que queima no seu coração. Cara, não é fácil, porque a gente está na igreja há 1 ano, 2 anos, a gente começa já a desistir de alguns projetos, de algumas coisas, a gente não tem ânimo mais, a gente se fere muito fácil, se decepciona muito fácil. E eu vejo o senhor 20 anos desse ministério dentro do penitenciário, sendo perseguido às vezes por algumas pessoas da direção por falta de entendimento. Às vezes a gente sabe que existe isso, algumas pessoas estão ali na direção, ou alguns agentes que são ser humano, que não deixa de ser humano. Cara, eu quero te parabenizar e falar pra você, receita, não é né? fácil, cara. 20 anos, não são 20 dias, cara. Com meus cabelos brancos, eu digo a você que tem muita força ainda. Tem muito chão pela frente. Glória a Deus, pastor, mas pela sua vida, meu o que irmão. gera essa energia se chama Espírito Santo. Glória a Amém. Deus. E Sem a só presença por ele mesmo, dele, né? sem a presença dele, nós Uma não conseguimos. Uma vez Moisés falou, ó, tira tudo, mas não tira a presença não. Moisés acho que exatamente Pastor, você isso. poderia contar uma experiência pra gente que o senhor teve dentro do presídio lá, ouviu, nesses 20 anos. Com certeza o senhor tem várias experiências, né, Alessandra? Conta mas aquela uma assim que ficou marcada, né? Marcada. Uma experiência. De algum acontecimento dentro de um presídio, com alguém. Sim, foi no ano 2010. 2010 para 2011. Já estava no final de 2011. Eu estava juntando a caixa, porque nessa época eu entrava no banho de sol e cultuava junto com eles, os presos todos soltos. E tinha um rapaz que tinha desviado do evangelho, dizendo ele que ia desviar para casar com uma moça lá fora, que na época que ele ia casar, o pastor não permitiu ele casar porque a menina que ele queria namorar não professava a fé. E ele disse assim, eu vou dar uma escorregada lá fora, vou casar e vou voltar, o pastor vai ter que aceitar. Essa foi a intenção. Mas não foi isso que aconteceu. Ele cometeu algo que
Ele tomou 27 anos integralmente fechado na época. E esse rapaz, na penitenciária Francisco Floriano de Paula, de Governador Valadares, ele aceitou a Jesus novamente. E ele tinha que sair em 2018. E essa época era final de 2010. Eu estava juntando tudo, que eu já tinha terminado o culto, peguei a caixa, enrolei os fios e fui saindo. Quando eu cheguei na saída do pavilhão, o Espírito Santo falou comigo: volta na cela 27 e fala para tal preso, para que ele prepare uma mensagem para pregar fora da penitenciária. E falei isso com ele e fui embora. E ele ficou imaginando assim: o Afonso está sendo usado por Deus ou então está maluco? Porque eu tenho que sair daqui em 2018, tem muita cadeia para me pagar ainda. Mas, vamos ver. Quando ele sentou na cama, o Espírito Santo foi no coração dele e deu um versículo. Ele pegou o caderno e começou a anotar aquele versículo e a mensagem que Deus estava falando com ele. Foi 2 folhas de texto, de esboço. E, para a glória de Deus, em 2011, ele estava pregando a palavra fora da penitenciária. Deus faz milagres. E esses milagres, isso para nós é uma injeção de ânimo, porque isso aconteceu em 2011, início de 2011. Nós estamos em 2024. Esse jovem já foi consagrado a evangelista, tem dado frutos e tem permanecido na presença de Deus, sabe? São meus troféus. O pastor, a gente sabe com certeza, tem muitas famílias, né, que vivem essa realidade de parentes, entes queridos no crime, muitas mães sofrendo, algumas orando, outras já desistindo dos filhos. E a sociedade insiste em dizer que não tem jeito, que esse povo não tem como recuperar mais. O que o senhor diria agora para essas mães que vão assistir a gente, ou no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo que seja, com a experiência de vida que o senhor tem, de ministério que o senhor tem, o que você diria para essas mães, para essas famílias, por favor, pastor? Tem jeito. O jeito é Jesus. Agora, para muitas mães, a obra na família precisa começar por alguém. Por que não nelas? Porque elas não vêm levar Jesus para casa, o coração dos filhos, porque muitas acham que os filhos precisam aceitar Jesus, mas elas mesmas não vão. Tem jeito. O jeito é Cristo habitar na casa, no coração da mãe, no coração do pai, entrar na família. Ele quer isso. Não existe problema algum que Deus não possa resolver. Tem jeito. E a sociedade pensa igual essa mãe, né? Quem precisa de Deus é ele. Próximo, a gente está aqui, mas não roubei, não matei, então não precisa de Deus, né? A gente tem essa questão de rotular o pecado do outro e achar que o outro precisa de Deus, né? E a gente não. E, na verdade, todos nós somos carentes. Porque as pessoas falam assim, eles são criminosos. Para ser um criminoso, basta você fazer algo que a lei está dizendo para não fazer. Quando você vê uma placa de trânsito e o limite é 80, você passa 90, você cometeu um crime. Então, o que Jesus quer na vida do homem é livrá-lo do pecado. Então, muitos acham que eles precisam, nós precisamos de Deus, nós precisamos limpar o coração, nós precisamos tirar o pecado, nós precisamos lutar contra ele. Então, todos precisam de Jesus, do juiz
Ao usuário de droga, ao ladrão, ao assassino. E perante ao Senhor, todos nós somos iguais, né? Perante Jesus não vai... Quando tiver realmente o dia que encontrarmos com ele, não vai ter essa diferença, não. Esses dias eu vi assim, em Vila Velha, o cara... É que ele furtou algo e aí cortaram os dedos dele. Ele com os dedos cortados, o vídeo, e postaram no grupo. O cara falou, aí, ó, todo mundo que foi lesado tinha que ter esse direito de fazer isso com quem lesou. Aí eu pensei, já pensou, o cara tá em casa, aí chega o pessoal a empresa fornece energia. A gente foi lesado por você, que a gente constatou um furto de energia aqui, a lei nos permite cortar os seus dedos. Eu falei, imagina como que seria o nosso país, cara. Não teria ninguém vivo. Você entende? Cara, é esse ser humano sempre, você, cara. E vai só piorar, nós, cara, infelizmente. Nós, e a gente já conversou antes sobre isso, a melhor parte de cada um. A gente está sempre esperando a melhora do outro. Na realidade, nós também não podemos, de forma nenhuma, ser a favor do criminoso. Não, com certeza. Né? Nós vamos não faz apologia, que é o crime, né? A gente não está fazendo isso. Muitos podem ouvir a gente falando e achar que a gente está defendendo. Não. Nós sabemos que o crime tem feito na sociedade. No nosso país, né, pastor? No planeta, né? No planeta. Então, a gente é contra o pecado. É contra as coisas erradas que eles cometem. Né? Nós não temos nada contra a pessoa, mas temos contra a atitude das pessoas. Então, nós, de forma nenhuma, nós podemos... eu, pelo menos, tenho um costume de não orar para ninguém sair da cadeia. Eu vou lá pregar para que ele se arrependa do pecado. Para que saia dali transformado pelo poder de Deus. Liberdade espiritual, né, pastor? Isso. Então, é bom a gente frisar isso, né, para que as pessoas saibam que o trabalho que a gente faz na penitenciária, a gente faz nas igrejas. Sim. A gente faz na rua. São almas, são do local, são almas. É importante o pastor falar isso, porque é muito pelo contrário, o que a gente quer disseminar através do programa aqui, do nosso bate-papo, é justamente o contrário, é que eu olhe para o meu pecado ao invés de olhar para o do outro, né? Que eu não fique só apontando que é criminoso ou é bom que é ruim, é que eu olhe para o meu, porque eu também careço, né, de Jesus, e a diferença entre eu e os que estão lá é que eu tenho a liberdade de procurar uma igreja evangélica, eu não estou presa fisicamente, mas muitos de nós estamos livres no corpo, mas presos na mente, né? E muitos deles estão presos no físico, mas a mente já está em Cristo. Nós tivemos uma experiência, foi no ano 97 ou 98, um amigo que aceitou a Jesus e o pastor conseguiu levá-lo para a igreja, para ser batizado lá. Foi 3. E antes de acontecer o batismo, eles estavam algemados e chegando o momento de passar pelas águas, né, dentro da igreja. Na igreja tinha o tanque batismal e ele abaixou a cabeça e começou a chorar, porque vendo aquela grande multidão olhando para ele, e o Espírito Santo falou para ele, levante a cabeça, olha para a multidão. E ele começou a olhar, o Espírito Santo disse a ele assim, tem muita gente aí que está mais preso que você. Sabe, então Deus, ele liberta a pessoa, não é só das grades, não é essa a intenção. Da prisão eterna, né? Do pecado, da prisão eterna, sabe? Então é esse o sentido do evangelismo, esse o sentido que o evangelho causa na vida do homem, liberta ele precisa ser livre para adorar a Deus. Pastor, nesses 20 anos aí já conseguiu algumas almas já, pastor? Já. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Fala-se muito, né? Eu não sei se é verídico, mas assim, o pouco contato que eu tive com presidiários, eu vi que isso procede. Fala-se muito que
Uma boa parte, se não a maioria dos presidiários são ex-cristãos. Ou filhos de cristãos, é verdade? Sim. E por que o senhor acha, na sua opinião? Boa maioria. Boa maioria. As pessoas, você vai conversar com uma pessoa que afastou do caminho, sempre ele aponta um motivo, né? Foi por causa de fulano que era assim, foi por causa do pastor, foi por causa disso, daquilo, mas é difícil você encontrar uma pessoa que vai identificar a sua fraqueza. Eu afastei porque eu fui fraco. E vai assumir, né? Admitir. Até porque hoje eu entendo que esse é o caminho de voltar para o conserto. O arrependimento. Quando você admite, ali você está na hora de falar, não, eu entendo, realmente. Mas as pessoas não gostam de admitir. Então, se você não admite, você não precisa. Se eu não sou errada, eu não preciso de cura. Se eu não sou doente, eu preciso de cura. A maioria, uma boa maioria dos presidiários são conhecedores da verdade. Isso é verídico, então, essa mostragem. Isso é verídico. É tanto que o evangelho nas penitenciárias são bem aceitos, porque todos sabem que conhecem, né? É o caminho que conduz o homem a uma vida satisfatória. Em todas as situações. Pastor, nós tivemos... Licença. Pode falar, pastor. Nós tivemos uma outra experiência também. Uma determinada irmã chegou na cela de um presidiário e perguntou a ele: ô irmão, como que você está? Ele sorrindo pro lado de dentro da cela, sentenciado, e disse para ela: estou muito bem. E ela começou a olhar a condição da cadeia e começou a chorar e dizer: como que você está muito bem? E ele disse: Jesus me salvou, eu estou liberto. Eu estou preso por um tempo nessas grades, mas eu vou sair, e antes de sair eu já sou feliz. Pastor, o senhor está há 20 anos, então com certeza o senhor viu esse processo desse surgimento e dessa quantidade de droga, que nós não tínhamos isso há 20 anos atrás. Hoje a gente tem nas esquinas a molecada com sacolas de droga na mão, essa facilidade. Esse crack que veio direto do inferno dificultou esses presos, essas pessoas, a visão espiritual, o voltar para as origens. A droga dificultou muito, pastor? A dependência, a dependência química. A dependência química, isso dificultou muito. Porque antigamente, como você falou, sempre existiu drogas, né? Sempre existiu algumas coisas para tirar o homem da sua sobriedade. E aqui no século XXI ela aumentou o número e o acesso também, né? O acesso, me parece que aumentou muito também. Fácil. Isso tem dificultado, e muito, muito mesmo. Mas com a ajuda de Deus nós vamos vencendo. Vamos nos fortalecendo. Jesus vai nos dando palavra, vai nos levando, nos guiando, nos guardando, pois não é fácil, não é fácil. Certa feita eu cheguei na penitenciária e com muita dificuldade para entrar, porque existe na penitenciária alguns policiais penais que até ajuda a obra de Deus. Não facilita nada para ninguém, mas ajuda a obra de Deus. E por outro lado, existe outros policiais que atrapalham, e muito. Em um determinado dia eu cheguei à penitenciária para entrar. Quando eu consegui entrar com muita dificuldade, entrei vazio. Eu confesso aos irmãos que entrei, parecia que sem a presença do Espírito Santo. Sabe, eu me direcionei ao pavilhão e pensando comigo, o que eu vou falar? O que eu vou oferecer? Porque estou vazio. Eu tive que enfrentar certas pessoas tentando me atrapalhar e eu não estou me sentindo bem. Mas eu fui em direção ao pavilhão e quando entrei no pavilhão, o primeiro que se aproximou de mim disse: pastor, ora por mim.
Eu fiz a oração por ele e fui renovado naquela oração, sabe? Deus tem seus meios. Deus cuida também dos dele, né? Deus cuida de nós também, né? Cuida. O pastor, a gente sabe que é frente de batalha, né? Esse trabalho do pastor mesmo, que ele assumiu, que ele abraçou, tomou posse, né? Disse que Deus entregou para ele. E a gente sabe também que o mundo espiritual não dá trégua, né, pastor? Não. O senhor tem sido muito atacado, pastor? Constantemente. Isso aí a gente pode ter convicta certeza e que... tem pessoas, inclusive, que não tomam posse porque não querem passar por esse processo de ser atacado pelo mundo espiritual. O senhor entende, pastor? Tem muitas tem pessoas, resistência, né? E não tem outro caminho a não ser enfrentar. Não podemos olhar para outra direção. Às vezes a gente quer ser movido pela necessidade, não pelo propósito. Né? E se você for movido pela necessidade, você vai ser suprido naquela necessidade e acabou. E daqui a pouco você vai ter de novo necessidade, porque você vai ter fome de novo, você vai ter... Mas quando você é movido por um propósito, Deus supre as necessidades. Então, verdade. Acho que o propósito de Deus sempre tem que ser maior. E o propósito sempre foi o reino. Né? Quando João anunciava, João falava, chegado o reino. O reino está próximo, é chegado o reino. Então, o reino de Deus chegou. E precisamos anunciar isso. E quer queiram, quer não, né? Matem o nosso corpo, mas não calem a nossa voz. Então, que fique esse legado, de fato, de um ministério que o senhor acabou de falar aí, de um homem que aceitou Jesus e agora dá frutos, já é um evangelista. E é isso que eu vejo que é o reino de Deus, entendeu, pastor? Ser movido pelo propósito maior, que nunca vai ser o que você quer, o que o pastor quer, a minha vaidade. Sempre vai ser um propósito de povo, de reino. Nunca vai ser uma pessoa. Sempre vai ser por um povo. Então, assim, eu fico feliz de ouvir as suas histórias por causa disso, porque hoje é difícil entender e ver o evangelho dessa forma. A gente vê muito evangelho de plateia hoje. Hoje eu vejo muito isso. Evangelho de altar, plateia, ou muito do eu. Mas esse evangelho aí, que eu conhecia há muitos anos atrás, né? Aquele evangelho de ir lá, aquele trabalho de formiguinha, até conseguir resgatar uma alma, de amar uma alma a ponto de abdicar das... Né? Como você falou, eu estava vazio, mas você abdicou da sua necessidade de sair dali correndo, falar, rapaz, precisa sair daqui, se não vou matar abdicou da sua carne. Então, assim, realmente Deus compensa e recompensa, né, mano? Porque às vezes a gente fica sentado aqui e não faz metade do trabalho. Mas no criticar nós somos bons, no ironizar nós somos bons, mas que Deus possa realmente fortalecer isso aí. E eu vou fazer mais uma pergunta em relação a essa questão, como eu perguntei, se realmente a maioria era cristão, ou ex, né, ou família, e eu perguntei, eu vou reforçar, o senhor tem alguma resposta para isso? Por que uma boa parte é filho de crente lá dentro? Consegue espiritualmente ou entender o porquê? Porque me parece que, por algum motivo, eles escolheram o caminho errado. Será que os pais tomaram mais conta das igrejas do que da família? Não, nem sempre. Nem sempre, porque um pastor que tem suas obrigações na igreja, na família, ele nem sempre é por culpa dos pais, né, mas por escolhas dos filhos. Né, se enfraqueceram, olharam para o mundo, fizeram como o filho pródigo, né? Olharam para os prazeres da vida, da carne e deixaram. Mas outra coisa que você me falou antes da pergunta, falou aí, a respeito de João Batista. Mateus capítulo 12, verso 11, diz, quando Mateus escreveu, ele escreveu assim, desde João Batista até hoje, faz violência ao reino dos céus. E essa violência ao reino dos céus que é feita, são é triste falar, mas são pelos próprios líderes religiosos que não têm direção de Deus em sua vida. Sabe? Porque tem muitos casos que a pessoa não quer saber do chamado, não quer saber da sua obrigação espiritual e quer fazer segundo o seu coração.
e acaba fazendo violência ao reino dos céus, porque a direção do Espírito Santo é uma e toma a direção oposta, não quer saber do seu chamado, não quer saber de cumprir o que Deus tem sobre a vida dele. Por exemplo, João Batista. O ministério de João Batista foi somente alguns meses. Ele só veio para um propósito, só preparar o caminho do Senhor, e foi levado. Ele cumpriu o seu propósito. Cumpriu o seu propósito. Então, o que nós devemos fazer é pedir a direção de Deus. Pedir a direção do Espírito de Deus na nossa vida, para que Ele nos direcione a um caminho, nos dê palavra e faça conforme a vontade dEle. A vontade dEle, porque a igreja precisa fazer isso. Nós não podemos fazer de uma igreja o que nós queremos. Nós precisamos fazer da igreja o que Deus quer, porque Ele é o dono, Ele comprou a igreja. Ele comprou esse povo com preço de sangue. Nós somos dele, a igreja é dele, o pensamento é dele, a palavra é dele, as vidas são dele. Eu me lembro que um determinado dia eu fui acordado com uma voz na madrugada. A madrugada é quase amanhecendo, né? Pode ver aí todas as madrugadas que Deus despertou Abraão para fazer algo, foi amanhecendo. E eu fui despertado com uma voz. E a voz me disse, vá à penitenciária. Desse jeito. E quando eu levantei da cama, eu levantei com um versículo no meu coração. E eu fui para a penitenciária. Quando eu cheguei antes da cancela, eu falei, Senhor, aqui tem 6 pavilhões. Essa palavra é para uma pessoa. Eu senti isso, que aquela palavra que Deus tinha me dado era para uma pessoa. E então preciso ir em um determinado pavilhão para pregar para essa pessoa ou para esse grupo, mas eu preciso ir onde o Senhor quer que eu vá. E Deus me direcionou no pavilhão 5. E quando eu cheguei no pavilhão 5, a cadeia toda em silêncio, o pavilhão todo em silêncio. Eu que já ia ali há vários anos, a gente sabe que quando a gente chega na cadeia, um preso gritando aqui, outro gritando de lá, uns jogando bola, outros fazendo outra atividade e aquela bagunça. Mas quando a cadeia está em total silêncio, é porque está acontecendo algo, o ambiente não está bom, não está bem. E eu peguei a caixa, liguei o microfone, e quando eu entrava nos pavilhões ali, na época, eu participava dos cultos no meio do banho de sol, como eu já falei, né? E os presos me recebiam, um pegava a caixa e ligava, outro pegava o microfone, ligava e já me recebia, todo mundo me abraçava, mas aquele dia o clima estava tenso e eu estou com a palavra de Deus no meu coração, e a palavra era Jesus ali falando em Apocalipse capítulo 1, verso 18, que diz, fui morto, estou vivo para todo sempre e tenho a chave da morte e do inferno. Foi essa palavra que Deus me deu. Então eu comecei a pregar dentro daquilo que Deus colocou no meu coração, que ninguém tinha direito de tirar a vida de ninguém, a não ser Ele, porque Ele é o dono da vida. Quando eu terminei o culto naquele dia, o clima já estava bom, as pessoas já começaram a interagir um com o outro, e um grupo já chegou para conversar comigo, e um irmão, inclusive ele morava aqui em Vila Velha, ele me chamou e me disse assim, pastor, quando o senhor entrou no pavilhão, tinha um preso separado na cela tal para morrer.
As pessoas já estavam ali com as facas para matar esse preso. Quando eles viram o barulho do ferrolho, eles não executaram. Quer dizer, aquela oração que eu fiz lá fora, para Deus me direcionar ao lugar que eu deveria pregar a palavra, se eu tivesse ido para outro pavilhão, então aquela pessoa tinha morrido. Olha o que é interessante a gente andar sob a direção do Espírito de Deus. Nós precisamos estar no lugar que Deus nos quer, porque tudo tem um propósito. E quando eu terminei, eu não falei aqui, mas quando eu terminei o culto, antes de fazer a oração final, esse preso saiu correndo de dentro da cela, se jogou aos meus pés, levantou as 2 mãos e me pediu para orar por ele, que ele estava retornando para a presença de Deus. Aquele dia ele viu o livramento de morte que Deus tinha dado a ele. No momento em que eu entrei, que eles ouviram o barulho do ferrolho, ele ia morrer naquele minuto. E quando acabou o culto, aqueles caras que iam matar ele, que estava dentro da cela com ele, saíram e não fizeram por causa da palavra. E o que Deus moveu por causa de uma vida, né? Por causa de Eu uma falo vida. sempre, né, que Deus move uma cidade por conta de uma alma. Que a própria Bíblia deixa E bem move claro uma alma que, por conta de uma cidade, como ele fez com a Jonas. Bíblia deixa bem claro que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, eu li uma vez e gosto, eu falo assim, eu não entendia esse negócio de abandonar 99 ovelhas e ir atrás de uma, até um dia que eu fui essa ovelha. Eu fui a uma que precisei que alguém fosse atrás. Então, às vezes a gente não entende esse propósito de Deus até um dia que é um de nós, ou um dos nossos, né? Que Deus livra de uma morte e que Deus livra de uma cadeia. Então, assim, nunca podemos dizer que isso nunca vai acontecer com a gente. Eu nunca vai acontecer porque eu nunca vou estar lá. Até inocentes vão para lá, imagine culpados, né? Então, é importante saber que Deus, ele move realmente céus e terra. E bom é fazer parte disso. Né? Quando Deus fizer algo grande, que ele possa contar com a gente. Glória a Deus. Possa fazer parte disso. Salá, tem mais perguntas? Eu queria tô saber, aqui meio bêbada com essas histórias, que é muito bom ouvir. Eu queria saber, pastor, durante esses 20 anos, você já houve algum tipo de resistência da parte dos presos, algum tipo de problema, os presos, né, não aceitaram, o evangelho de rejeição? Algumas vezes. Uma vez eu tive que parar o culto, porque uns presos não estavam querendo... Continuaram com os gritos, né? Porque, na realidade, nós que vamos num sistema prisional ou que seja um culto ao ar livre, precisa de um certo respeito ao culto, ao que está sendo realizado. Porque se a gente deixar também, a gente deixa as pessoas banalizar, né? Eu cheguei num determinado pavilhão e eles começaram a gritar, um gritar o outro, e na hora do louvor, e aí eu parei o culto. Parei e falei com ele, se não houver silêncio, nós não iremos fazer o culto. Porque ele também... nós sabemos que pessoas não querem participar, não querem ouvir palavra, não querem ouvir louvor, mas precisa respeitar. Precisa respeitar. E isso aí nós já nos deparamos com essas situações de as pessoas quererem resistir. Eu tenho outra pergunta para fazer. Durante esses 20 anos, pastor, o senhor conseguiu conciliar bem família e ministério? Porque a gente vem vendo aí, entende que às vezes sacrifica a família pelo ministério ou até o ministério pela família. O senhor tem conseguido? Como que o senhor faz isso, pastor? Ou se em algum momento aconteceu algo que o senhor teve que sacrificar e hoje o senhor entende que poderia ter feito diferente? Na realidade, a família precisa entender, né? Precisa ajudar a gente. Só que nós não podemos dedicar o tempo integral que nós temos ao ministério, porque primeiro tem que ser a família. Depois que nós administrarmos bem a família, vai sobrar o tempo. Porque também tempo é igual interesse, né? Se eu tenho interesse, nós vamos fazer.
E 20 anos foi sempre no mesmo presídio, pastor? Ou esses 20 anos você passou em vários presídios? Não, já fui em alguns outros presídios, algumas outras penitenciárias. Mas sempre dentro do estado de Minas, né? O senhor conhece outros sistemas prisionais de outros estados? O senhor também já veio fazer algum trabalho assim, de intercâmbio em outros? Eu já fiz visita, mas nunca me comprometi. Não, o compromisso que a gente tem é onde nós estamos mais próximos, né? E o senhor hoje tem uma igreja que te apoia, a sua igreja, que o senhor é membro, pastoreia, te apoia e ajuda nesse trabalho? Sim, nós temos que ter. Porque esse trabalho não pode ser desligado da igreja, porque o trabalho... A cobertura espiritual. O trabalho missionário, ele precisa estar ligado à igreja. Um membro do corpo, né? Faz parte do corpo. Faz parte do corpo. E tem que ter também, assim, aonde o senhor vai buscar, como você falou, estava vazio, aonde você vai buscar para ser preenchido? Numa igreja. Bateria, tem que ter porque eu vejo muito hoje, eu conheço até algumas pessoas que fazem trabalho individual. Não tem igreja. Faz um cursinho de capelania, pega aquela carteirinha e mete a cara e faz um trabalho. Depois, quando as retaliações vêm, né, eu também aprendi muito isso. Tem que ter uma direção, uma cobertura espiritual sobre mim. Hoje, se eu for pregar em qualquer lugar, eu falo com o meu pastor, estou indo, pode? Fala, não pode, eu nem discuto. Se ele falar não pode. Eu aceitei aquela cobertura espiritual sobre mim. Se ele falou não, é não. Quando Jesus disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria justamente esse aí. Onde estiver 2 ou 3, ali é a igreja. Sim. Então nós temos que ter uma base para fazer qualquer obra. Nós precisamos ter a base que é a igreja, que é o povo de Deus. É dali que vai sair a obra. Não é de mim, é da igreja. É de Jesus, é do ajuntamento dos salvos. Depois de 20 anos, pastor, tem valido a pena? Valeu a pena até aqui? Faria tudo de novo? Faria novamente? Pastor, admiro o senhor, não é fácil. 20 anos e outra, sem aquele retorno financeiro que com aquela caixinha todo mundo de som, gosta, né? Pra lá, pra cá. Sem aquele luxo que o pessoal gosta de um ar-condicionado, uma cadeira acolchoada, um carro importado que estão gostando muito. Uma mesma posição, um cargo, né? Um cargo, né? Um título que o pessoal gosta muito, né? Nós já saímos da penitenciária, debaixo de um calor, 3 horas da tarde, glorificando a Deus, com 25, 30 presos convertidos. Não tem nada melhor do que isso. Tá faltando sacudir um pouco a igreja para entender isso. Não existe satisfação melhor do que isso no coração de um cristão. Saber que a gente vai sair dali, deixar ali 1.300 presos, mas um número maior de salvos. 25 presos, e outra semana mais 10, outra semana mais 5, e o número só crescendo. Ah, mas quantos presos tem que são convertidos? Não, tem vezes que a igreja lá dentro, porque nós temos uma igreja lá dentro, em cada pavilhão tem 2 ou 1 em cada pavilhão que toma conta da igreja do pavilhão. E de vez em quando chega alvará para alguns, né? Então a igreja às vezes tem um número grande, às vezes vai embora muitos e a igreja fica pouca. No caso, o senhor faz esse trabalho de evangelismo e o pessoal, porque o senhor vai quantas vezes por semana no presídio, pastor? 2 vezes. 2 vezes, 8 vezes por mês. E eles que abrem, que tomam conta dessa frente missionária lá dentro, né? Eles que tomam a liturgia do culto. É uma igreja mesmo lá dentro. Eles fazem lá 3, 4 cultos por semana. Já houve épocas que faziam cultos todos os dias. Todos os dias tinham cultos. Mas cada um líder, eles que bênção, pastor. Reúne lá e determina isso aí entre eles. É muito bom mesmo esse trabalho do senhor. Eu conheço esse trabalho de perto, eu conheço o senhor, eu sei que o senhor é homem de Deus. E o que mais eu fico abismado é que não rola o dinheiro que a galera tá querendo, tá indo atrás, né? Que o homem ele é corrompível, né?
Eu tava conversando com o senhor, eu falei assim, se o cara vem falar pra mim, não, eu não me corrompo, ali pra mim, a mente dele já tá corrompida. Porque quando você entende que você é corrompível, você se vigia pra não se corromper. Verdade. E às vezes muitos líderes, até conhecidos meus, acontece, eles têm uma intenção boa, mas no meio do caminho eles se perdem, porque o dinheiro ele mexe com o íntimo do ser humano. O problema não é se perder no meio do caminho, é não saber voltar, né? Você entende? Então, quando eu vejo o senhor num trabalho desse 20 anos, sem o luxo, né? O senhor contou pra gente que começou, não tinha moto, pegava carona, ia de ônibus. Cara, as pessoas não fazem isso, ninguém quer fazer isso. Não querem. Eles querem título, e tem que ter o carro, e tem que ter a gasolina, tem que ter tanta coisa que no final não acontece nada, não tem nada. E as almas estão aí, nas comunidades, né? nas bocas de fumo, jogadas no alcoolismo, as almas estão aí. E a gente está passando e está cultuando e está botando ar-condicionado nas igrejas, está melhorando o tempo, mas as almas estão aí. E a finalidade toda é a alma. Não adianta você... Sempre foi povoar o céu, né? Sempre foi, não adianta a gente querer fugir disso. Você entende? Eu falei com o pastor, hoje eu entendo quando eu passo que eu vejo a Cracolândia ali, hoje eu consigo entender. Olha o tanto de alma. São almas, cara. Mas a gente aprendeu que são a escória, os drogados, que ali não tem mais jeito, mas não, ali são almas, e Jesus morreu pelas almas. Enquanto a vida é esperança, né? Nós precisamos do dinheiro, né? Precisamos cultuar em cultos, em templos grandes, né? Precisa ter o ar-condicionado, precisa de ter tudo isso aí. Mas nós não podemos ter amor a ele. E nem mover em torno disso, né? Que não seja isso que nos mova, né? É verdade. Que seja a presença do Eterno. Glória a Deus. Que Deus nos perdoe às vezes que nós pensamos o contrário. Então, como eu falei, eu estou ludibriada aqui, né? Com tanto conhecimento e tanta experiência, porque a gente começa a perceber que a gente realmente tem ficado... parece que a gente hoje está vivendo para pagar boleto. Vou ao trabalho e pago boleto. Mas e aí, né? Quando aquele texto lá dos evangelhos fala assim, louco, essa noite pedirá a tua alma. O que você preparou. E hoje, se pedir a minha alma aqui, eu falo, Senhor, eu trabalhei muito, paguei meus boletos em dia, mas e o resto? Porque é a alma que vai ser pedida. Não vai ser os meus canudos, meus estudos, o que eu aprendi. É a alma, minha alma. E a minha alma, ela cumpriu o propósito? Como é que tá essa alma? Tá abatida? Tá machucada? Eu deixei que as pessoas me magoassem, não perdoei, não curei. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar muito com a nossa alma, porque é isso que vai ser requerido de nós. Verdade. E com a alma do próximo, que volta para aquele assunto do amor ao próximo que o pastor falou no início. Então, louco, se essa noite pedir a sua alma, o que você tem preparado, vai para quê? Né? Vai ficar como? Então, prepara a sua alma, né? E que sua alma seja ligada com aquilo que Deus tem para sua vida, que é um chamado, um propósito. Nascemos com um chamado, mas ficamos por muitas vezes fugindo dele e não cumprimos aquele propósito. Aí demora, Jesus volta logo. Como volta? Você não tô evangelizando? Não vai voltar, não, esquece. Eu encerro a minha parte. Se você tiver mais alguma coisa para falar, agradecendo mesmo, pastor. Eu quero agradecer o pastor. Foi de suma importância para esse projeto nosso, esse bate-papo. Eu tenho um respeito muito grande pelo senhor sabe disso, uma admiração por essa insistência, essa garra. Isso aqui é um pedaço de um reconhecimento que a gente pode fazer pelo senhor. Eu sei que isso não é nada, mas assim, com essa atitude de né, convidar o senhor, a gente está querendo reconhecer. Né? Honra quem honra, então a gente quer reconhecer, honrá-lo. E que venham mais Afonso Ligório, né, cara? Que sirva de exemplo para mim, para outros líderes, para outras pessoas, para outros cristãos, né, pastor? Que é isso, são almas. Eu quero almas. Não tem jeito. Entendeu? Eu quero agradecer o senhor, muito obrigado. Se quiser falar alguma coisa aí também para resumir, pode falar, fica à vontade. Vocês também pela consideração, pelo carinho, por tudo que vocês têm feito aí, pelas palavras que a gente ouve, que acaba que anima a gente mais ainda. Glória a Deus. E que Deus possa nos unir a cada dia para que nós estejamos nessa obra maravilhosa, que é essa obra redentora, essa obra transformadora, essa obra que só abençoa. Glória a Deus. Eu queria mandar um abraço aí para os meninos do projeto Sobreviventes, né? Do Leonardo Moraes, do Arley. Tem podcast deles, né? Lindo projeto de evangelismo nas ruas, em bocas de fumo, lugar onde as pessoas não gostam de ir, e eles vão, e tem autoridade para ir, que são meninos que já foram do crime, foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, né?
E eu quero parabenizar eles e um abraço. A gente está junto. A gente curte o podcast deles. Tá bom? Um beijão no coração. Muito obrigado mais uma vez. A gente fica por aqui com mais um podcast Pergunta Cheque.